De acordo com especialistas, empreender é saber identificar oportunidades e transformá-las em lucro. Um estudo feito em algumas cidades do Brasil concluiu que, no ranking das pesquisadas, São Paulo é o município mais empreendedor do país, seguido por Florianópolis. Isso porque a capital tem boa infraestrutura e mais acesso aos investimentos. São mais de 11 milhões de pessoas, trabalhadores, estudantes e empreendedores. Uma pesquisa feita pela Endeavor com mais de 30 cidades coloca São Paulo na frente do ranking de empreendedorismo. Segundo a pesquisa, a melhor cidade brasileira para empreender é São Paulo, que ainda é o maior mercado do país, com a melhor oferta de capital para os empreendedores. São Paulo tem mais de 10% do PIB brasileiro, então a gente tem uma cidade bem interessante para todo empreendedor. É um hub, né, de empreendedorismo no país. É a principal cidade do país, né? Então faz sentido o empreendedor olhar para São Paulo. Depois de São Paulo vem Florianópolis, capital catarinense, com mais de 450 mil habitantes. A cidade se destaca na oferta de melhor educação. Segundo a pesquisa, 60% dos alunos formandos estão matriculados em cursos de qualidade, avaliados pelo MEC. Florianópolis também sai na frente por investir em capital humano. Quando a gente avalia o capital humano, a gente está avaliando justamente essa capacidade das pessoas, né, dos profissionais de, no final do dia, gerarem alguma inovação. A pesquisa sobre empreendedorismo revela ainda que algumas cidades do interior, como Campinas e São José dos Campos, estão na frente de algumas capitais, como Curitiba e Rio de Janeiro. Então, o ambiente é favorável, ou seja, aqui se tem todas as expertise no que tange a mão de obra, no que tange a tecnologia, em todos os setores. Então, acho que esse é um ambiente favorável. Para este empresário de São José dos Campos, interior de São Paulo, a força de vontade dos empreendedores, que acreditaram no potencial da cidade, foi importante para o avanço do município. Então, o empreendedor é olhar algo que hoje não existe e pensar que aquilo pode se tornar algo grande, né? Eu acredito que o empreendedor ele tem essa visão de ver as coisas prontas, mesmo quando elas ainda não existem. O empreendedor é aquele que, a partir de uma ideia, consegue colocar em prática um novo negócio. É o que ensina o sociólogo e professor de empreendedorismo da Universidade Mackenzie de São Paulo. Inclusive, quando essa ideia não dá certo, a primeira vez ele não desiste, ele é resiliente, ele resiste e vai continuar. Então, esse empreendedor é um ator que consegue, a partir de uma ideia, colocar toda a sua força de vontade a fim de realizar um novo negócio. O Ministério das Cidades quer retirar a obrigatoriedade de instalação de aquecimento solar nas unidades habitacionais do programa Minha Casa, Minha Vida. Esse tipo de aquecimento era uma das iniciativas sustentáveis do programa para diminuir o custo da energia do morador e amenizar o impacto ambiental. O ministro das Cidades, Bruno Araújo, informou hoje que os aquecedores só fazem sentido para algumas regiões do país, enquanto que em outras localidades, esse equipamento só tornaria o imóvel mais caro, sem que fosse convertido em benefício para o morador. A ideia, segundo o ministro, é substituir o aquecedor solar nessas regiões por outro elemento, como um sistema de geração de energia solar ou o uso de um material de melhor qualidade na obra. A gestão anterior do Ministério das Cidades apontava o uso da tecnologia como um dos aspectos sustentáveis do programa. Em 2015, o órgão sustentava que havia uma redução na conta de luz de 30% em média a partir do uso do sistema. Segundo o ministro, as novidades fazem parte de um histórico de ajustes que vem ocorrendo no programa desde a mudança na presidência da República. Sabe aquela antiga expressão que diz, você é o que você come? Muitos nutricionistas acreditam que uma dieta feita sob medida para cada tipo de pessoa pode ajudar e muito no tratamento de doenças e na luta contra a obesidade. Esse tratamento, de maneira bem personalizada, é a base da nutrição funcional. Essa é a pauta da entrevista do dia. Amigos, em matéria de dieta, já vi de tudo nessa vida. Gente que passa uma semana comendo só abacaxi, o outro passa uma semana comendo só ovo. É dieta de astronauta. E agora, até os supermercados montam pavilhões bonitos com luz refletiva, apresentando produtos Diet Light. Bom, vamos tirar as dúvidas com relação a isso, né? Estamos trazendo aqui
a nutricionista Lorane Targa, que vai nos falar sobre essas coisas malucas que esse povo bota na cabeça a pretexto de emagrecer, a pretexto de uma vida saudável. Tudo bem, Lorane? Tudo jóia, que tal? É um prazer estar aqui com você. Um prazer todo nosso. Você já viu gente comendo aí só abacaxi, outro só comendo ovo? Já, só Isso sopa. faz bem à saúde? Não, não é legal, né? O interessante é nós temos um equilíbrio na alimentação. E a nutrição funcional, ela vem ainda mais revolucionária, né? É bem interessante. Eu ainda acho até que essa bobagem não faz nem perder peso, porque o cara come tanto abacaxi que acaba explodindo, né? O problema é que as pessoas acabam focando só nessa questão de eliminar o peso, né? Mas elas não estão buscando a saúde. Então, quando você busca a saúde, você tem um sono bom, você faz uma atividade física, você se alimenta bem, você consegue naturalmente chegar ao seu peso ideal. Eu vejo gente usar a casca do abacaxi sobre a carne do churrasco para amaciar a carne. Imagina o que ela não deve fazer com o estômago do cara que come só abacaxi uma semana, hein, velho? Sim, isso é, porque na verdade o abacaxi tem uma enzima chamada bromelina. Essa enzima, ela colabora até para a digestão. Então, por exemplo, vamos supor, se você vai no churrasco e você quer ter uma digestão legal, você pode consumir o churrasco e depois você come um pedacinho de abacaxi de sobremesa. Pedacinho só. Um pedacinho. Agora, o que é dieta funcional? Então, na verdade, o conceito de alimentação funcional é focar o indivíduo como único. Então, nós somos todos diferentes bioquimicamente dizendo. Então, mesmo, por exemplo, quando a gente nasce, se nasceu de parto normal ou cesárea, o estilo de vida também vai interferir no que a gente vai trabalhar com o paciente. E a nutrição funcional, ela observa o seguinte: vamos supor, a pessoa tem diabetes. Muitas vezes ela recebe esse diagnóstico, estou com diabetes, e se sente muito mal, né? Pensa, poxa, para o resto da vida eu vou ter que tomar um remédio, pois é uma doença crônica. E na realidade, com a nutrição funcional, nós conseguimos modular isso aí. Muitas vezes nós melhoramos a questão da glicose do paciente, a ponto dele até nem precisar mais de medicamento. Mas aí para de comer coisa gostosa? Na verdade dá pra gente associar isso, de fazer coisas gostosas, mas com alimentos muito saudáveis. E aí, essa história de diet light, hein? Isso é real? Tem algum sentido? O que é diet e o que é light? E na vida da gente isso funciona? Então, na realidade, o diet é para quem tem diabetes. Então, se a pessoa tem diabetes, o diet ele vai pegar um dos ingredientes, né, geralmente o açúcar, e substituir por adoçante. E aí, se a gente pega o light tem uma redução em alguns dos componentes e ele tem menos calorias. Só que, no dia a dia, a verdade é que isso não resolve. Por quê? Diet light já tem um rótulo. Alimento de verdade, que é tal de alimento que traz saúde, não tem rótulo. Não é? Bom, outra coisa que todo mundo fica aí ligado agora é no tal do glúten. Glúten é um pecado para a alimentação, para a saúde da gente? Então, a questão do glúten. O glúten ele é uma proteína. Ele é uma proteína altamente alergênica. Por quê? Depois da industrialização, a questão do glúten, ele aumentou muito. É uma proteína que tem, então, já vai ter no trigo, no centeio, na cevada, vai ter na aveia por contaminação. Mas o que acontece com o glúten é que, por ele ser altamente alergênico e porque as pessoas estão consumindo muito açúcar, então ele faz o seguinte: no intestino nós temos o que chamamos de vilos, né? Se você conseguir olhar com o microscópio, então como se fossem dedinhos, cada parte absorve um tipo de vitamina e mineral. E aí, o glúten, ele decepa a cabeça desses vilos, então ele diminui a capacidade da gente absorver vitaminas e minerais. E nós somos formados de células, mais de 100 trilhões de células, 50 milhões se renovam todos os dias. Substrato para a renovação da célula é nutriente, não é caloria. Então, a nutrição funcional, ela observa desse jeito. Se você tem nutriente suficiente, e não é com questão da caloria. E aí, o glúten, ele vai fazer o quê? Além dele destruir essa camada no intestino, ele piora muito a imunidade. Existem pessoas, por exemplo, que têm doença celíaca, né? A doença celíaca, a pessoa não pode com glúten mesmo, mas foi descoberto que existe também a sensibilidade ao glúten. Então, tem pessoas, por exemplo, que têm dor de cabeça, sintomas de TPM, até diabetes, hipertensão, e na verdade elas não têm isso, elas têm uma hipersensibilidade ao glúten. Eu ouvi dizer, não sei se estou falando alguma heresia, que esses dedinhos que você falou que a gente tem nos intestinos lá, são neurônios.
Porque nós temos mais neurônio no intestino do que no próprio cérebro. Tem a ver esse negócio? Tem a ver. Na verdade, o cérebro e o intestino, eles têm uma conexão direta. Quando você vê a divisão celular, né, que mostra uma célula viram 2, viram 4, vai se multiplicando, e aí você vê aquela celulinha, ela fica compridinha em forma de um feijãozinho, a hora que divide é o quê? O tecido do intestino e do cérebro em um só, e a coluna espinhal fica ali no meio. Então, por exemplo, 98% da serotonina, que é um hormônio do bem-estar, que deixa a gente alegre, ele é produzido no intestino, apesar da ação ser cerebral. Que coisa interessante. Bom, se eu fosse neurônio, eu ia preferir ficar no cérebro, né? No intestino a coisa ferve um pouco. Esse metabolismo, né? A gente tem que ter algum tipo de postura especial para a hora de absorver esses alimentos, esses nutrientes? Sim, então, porque muitas pessoas falam, você é aquilo que você come. Eu falo, nós não somos aquilo que comemos, a gente precisa comer, digerir e ser capaz de absorver, né? Se a pessoa não mastiga muito bem, por exemplo, ela não tem aquela bioquímica disponível, então ela não vai conseguir absorver isso no intestino dela. Também a digestão no estômago vai estar comprometida porque não vai liberar ácido suficiente. Então, se você mastiga muito bem, não é? E o seu intestino está funcionando direitinho, então você consegue absorver. Aí existe o metabolismo de tudo isso que a gente está conversando, senão não. Coca-Cola, Guaraná, parece que chegaram a um acordo, finalmente, para não vender nas escolas. Eu acho que isso deve ser ótimo, né? E eu estou pensando até que nós estamos chegando aí nos tempos da volta de Jesus, deles fazerem essas coisas tão boas, né? Mas eu vou aprofundar esse assunto com a Lorene Targa daqui a pouco, na sequência aqui da nossa entrevista. Já, aqui no Repórter Setorial. O intervalo é rápido. Aproveite para nos ajudar a encontrar algumas pessoas que estão desaparecidas. Olá, chegou a hora de você ficar mais informado. Pontualidade e mais informação. Credibilidade e mais cobertura. Precisão e mais inclusão social. Imparcial e mais dinâmico. O repórtersetorial.com é o seu novo acesso. É nossa terra.